Oi, o Ciência Suja está começando agora. Você lida bem com críticas? Repara muito nas falhas dos outros? O fato é que é impossível agradar a todos, mesmo nas melhores relações de amizade ou de trabalho, a crítica estará presente em algum momento. E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Mônica Portela. Ela vai explicar como passar bem por essa situação e qual a melhor forma, quando necessário, de criticar de maneira positiva, construtiva. A dermatologista Osvânia Mares Nogueira vai falar das causas e do diagnóstico da epidermólise bolhosa, uma doença que provoca bolhas e ferimentos na pele e mucosas. Por conta da aparência dessas lesões, a doença ainda gera muito preconceito. Inclusive, anteontem, num voo da Gol, o neto da coreógrafa Deborah Coker não pôde embarcar por preconceito, por medo da doença ser contagiosa. Enfim, esse preconceito, a gente quer falar dessa doença até para ver se a gente ajuda a combater esse preconceito, porque a doença não é contagiosa. E a Osvânia vai falar também dos cuidados que o paciente que tem essa doença deve ter, ou a família deve ter, para melhorar a qualidade de vida dele. O teatro é nosso assunto com a atriz Camila Amado e com a filha dela, a diretora Rafaela Amado. A Rafaela dirige pela primeira vez a mãe na peça O Jardim Secreto. E o momento é ainda mais especial porque a Camila está comemorando 60 anos de carreira com esse espetáculo que trata de amizade e de família. Temos a presença e a música de Hamilton de Holanda, lançando o novo CD Mundo de Pixinguinha. O álbum é uma homenagem ao mestre do choro da MPB e tem participações de músicos de vários países. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando dessa doença, porque a atitude da companhia aérea chocou todo mundo nas redes sociais, na imprensa, e claro, tomara que a criança não tenha percebido, né? Porque parece que o preconceito ela vai enfrentar aí algumas dificuldades, porque a doença tem uma aparência feia realmente, né? Exatamente. E o que é isso? O que é esse nome difícil aí, como é que é? Epidermólise. Tem alguns autores que falam epidermolise, mas epidermólise bolhosa é uma doença, faz parte de um grupo de doenças que elas são geneticamente herdadas. O que ocorre nessa doença? Nós temos células que formam toda a nossa pele. Essas células têm que estar sempre coesas, como se tivessem de mãozinhas dadas. E essa mãozinha dada é forte, é uma ligação muito forte, que propicia a proteção da nossa pele. Nessas crianças com a doença, o que ocorre? Há um defeito genético no gene, de forma que alguns locais da pele são alterados geneticamente, algumas camadas da pele, de modo que essa mão forte aqui, ela se torna muito frouxa, muito frouxinha, essa união entre as células. Então, qualquer trauma, qualquer esfregão maior, tração, ela responde com formação de bolhas. É de uma sensibilidade absurda. Uma fragilidade imensa, imensa. Então tem que se tomar muito cuidado com a pele dessa criança. Evitar traumas, evitar essas batidas, né? Evitar que quando for tudo secar essas crianças, né? Cai, secar que machuca, dele, que não seca direito, tudo é um problema. É um grande problema. E dói. Dói. Então a gente tem que cuidar para que não se formem bolhas. Cuidar da dor. Quando é recém-nascido, se torna muito difícil, né? Você atentar, porque não vai reclamar para a dor. Então a gente tem um termômetrozinho, como se fala, da dor no recém-nascido. Então pela mímica, se ele bater muito perninha, bracinho, significa que aquilo está doendo muito, mas muito mesmo. Tem crianças que a gente, ao banhá-las, tem que se fazer, assim, profilaxia com analgésicos, até potentes, para que não sinta essa dor. É cruel, é muito cruel, é muito difícil. É muito difícil. E ainda vem o preconceito em cima, tornando mais difícil ainda. Até por desconhecimento. Porque como a aparência é muito realmente feia, não é? A gente gera até bolhas optou e feridas, por não mostrar as fotos, porque não
São impactantes. São impactantes, realmente são. Eu vi o rostinho dele ontem, uma foto muito bonita. Mas acho que é mais no cotovelo, é uma área nas que o junções rostinho da geralmente pele. sofre menos trauma. Então, bracinho, cotovelo, joelho, perna, o bumbum, são áreas que a gente senta, tem mais fricção, mais o contato e Onde vai... tem mais atrito. Isso, mais atrito. Aí vai gerar essas danadinhas, essas boas. Danadinhas não, danadonas. Isso. É para o resto da vida, por se tratar de um defeito lá no gene. Muita pesquisa, sabe, Leda, tem sido feita em cima disso. Tem 3 grupos trabalhando na Inglaterra, um na Austrália, outro nos Estados Unidos. Com esse projeto Genoma Humano, a gente já sabe que já existe mais de 1000 mutações nesses genes aí na pele, né? De estruturas da pele. E já conseguiram mapear muita coisa. Então, para o futuro, vai explodir realmente, se Deus quiser, uma nova tecnologia de forma que o defeito nesse gene possa ser consertado e, consequentemente, a criança se livrar dessas bolhas. Mas ainda para o futuro, logo, né? Tomara. E a criança tem que ter, quer dizer, claro que a criança tem que ter cuidados especiais, porque ela não pode, criança machuca, criança cai, criança esbarra, criança... Essa criança... Gatinha, né? nada disso ela vai poder fazer, né? É tudo muito difícil. Ela tem que fazer. Tem que fazer até para um desenvolvimento dessa criança. E aí se proteger com o macacãozinho, será que... Ela tem, às vezes, até faixinhas mesmo. A gente tipo usa gaze. vaselina e depois aquelas faixinhas de crepom toda enfaixadinha, roupinhas, né? Manguinha comprida, tudo que evite atrito. Atrito e trauma, né? Trauma. Por exemplo, o quarto dessas crianças, às vezes, tem que ser todo forrado, todo acolchoado, com espuma. O bercinho todo acolchoado, tudo acolchoado, que é o menor trauma. Bateu o bracinho no berço, pronto, vai surgir bolha. Então, é muito E não tem nada complicado. que possa impedir que a bolha surja, a não ser... se tiver o atrito, virar a bolha, é fatal. Consequentemente, virar a bolha. E não é contagiosa? Não é uma doença infecto-contagiosa, de forma alguma. É uma doença genética, então ela não é transmissível, assim, da minha pessoa para você. Ela pode ser ela é transmitida geneticamente para a prole, isso sim. Sim, de mãe para filho, mas não... Isso, mas na não gestação, para as pessoas. E não para as pessoas em geral. Não, em geral então, acho que isso tem que ser mais divulgado, né? Tem que ser mais divulgado. Para evitar os constrangimentos, né? Com Como eles passaram no voo. Pois é. Né? Como é uma doença rara, às vezes ela se torna um pouco desconhecida, né? É desconhecida da maioria da população. Ainda bem, né, que ela é rara, porque realmente é uma doença meio... Ela é terrível, espinhosa. É uma cruz muito chata de carregar. Então, terrível. Então, mas existe, a gente tem vários casos aqui no Brasil. Pena que aqui no Brasil a gente não tem uma estatística epidemiológica. Mas na Escócia, que a gente já tem essa estatística muito certinha, ela ocorre num percentual mais ou menos de 34,4 para cada milhão de nascidos vivos. Então a gente vê que é uma incidência pequena, ainda bem. Mas tem muitas crianças afetadas mesmo. E tem uma coisa assim, já que não tem prevenção, tem alguma coisa que poderia desencadear, por exemplo, se comer... Não, alimentação... Coisas ácidas. Alimentação, por exemplo, assim? ácida. A alimentação não interfere, mas essa criança tem que o tempo todo comer alimentos mais pastosos ou líquidos, porque o trauma gerado pelo alimento pode gerar bolha nas mucosas, principalmente na mucosa oral. Meu Deus. Tem crianças que têm um outro tipo que geram bolhas dentro do esôfago. Então, é realmente terrível, né? E precisando depois de toda uma conduta multidisciplinar do pessoal da saúde para atender essa criança. Eu vou precisar de oftalmologistas, os pediatras, otorrino, o pessoal da fisioterapia, da nutrição. Então, é um tratamento multidisciplinar. Não é só a mandurinha que faz o verão, só o dermatologista. Eu preciso de todo esse aparato, E ele é detectado logo que a criança nasce?
logo que a criança nasce, essa criança já nasce com bolha. Eu sei que ela é portadora de uma epidermolise bolhosa. Agora, para mim classificar dentro do tipo, que eu tenho 4 tipos principais, e tem as variantes e subtipos. Aí existem exames específicos, sabe, que eu posso detectar. Isso é feito através de biópsia da própria pele. Essa biópsia, hoje a gente tem exames importantes, como a imunofluorescência e o imunomapeamento antigênico. Já temos aqui no Rio, temos em São Paulo, nos grandes centros. Essa doença arrasta outras? Quer dizer, pode levar ao lúpus, alguma coisa assim? Não. Não é, ela não está ligada à imunodeficiência? Não está ligada a uma imunodeficiência. Ela pode gerar outras doenças, tipo infecciosas, porque essa pele fica desnuda. Sem proteção. Então, bactérias, fungos podem se instalar ali e tem crianças que a causa mais comum de morte em crianças que não são logo diagnosticadas e tratadas é septicemia. Septicemia morre por infecção. Não que ela tenha, que ela herdou, que ela herda, que ela contrai. Ela contrai. Na vida cotidiana mesmo. Na vida cotidiana, entendeu? E existem produtos dermatológicos que aliviam a dor, analgésicos? Existem hoje curativos muito modernos, fantásticos para as lesões na fase de bolha, para as lesões quando estão secas, já na fase de crosta, de feridinha, naquelas lesões que soltam muita secreção. Para cada fase eu tenho curativos específicos. Só que, infelizmente, são todos importados. Então são caríssimos. Caríssimos. São muito caros. É uma situação difícil mesmo. Será que adianta, assim, no caso da pessoa, para não passar, porque além de ter todo o perrengue da doença, ainda tem o aborrecimento do olhar do outro. Com certeza. Né? Do constrangimento de não poder embarcar no avião e tal. Adianta andar com atestado provando que a Seria doença... fundamental, né? Fundamental mesmo. Que aí facilitaria, olha, não é contagiosa. Ser expulsa do voo, parar o voo inteiro, protestar. Seria fundamental. Né? O médico que acompanha essa criança emitir esse laudo, que é uma doença não infecto-contagiosa, é uma doença genética, né, de caráter genético, não tem cura ainda, e que ela pode participar das atividades normais cotidianas com esses cuidados quanto ao trauma, mas até são incentivados. Essas crianças podem, até para a parte psicológica delas, fazer música, terapia ocupacional. Alguns tipos de atividades de ginástica são incentivados. Além dessas ginásticas, essa criança, ela pode, o seu fisioterapeuta fazer exercícios com ela deve ser estimulada a caminhar com os cuidados, deambular normalmente. Então, a gente não deve botar numa redoma de vidro. Mas é difícil, né? Porque quando mandar para a escola, então, não pode, assim, Por acaso, esse menino Theo, ele é colega da minha filha na escola. Você conhece? Da turma. E assim, ele vai à escola normal. Pode ir. E as crianças tomam o maior cuidado com ele, brincam normalmente, Entendem, assim, né? na escola ele é um colega normal, como outro, qualquer. Que bom. Porque que bom saber isso, né? Eles são eu fiquei tão indignada com aquela história toda. Podem frequentar. Para indignar mesmo. Já tem aqui no Brasil um grupo que até promove, sabe, as férias, alugam clubes de campo para essas crianças terem atividades ao ar livre. É muito legal esse grupo. E propiciam, né? Ele sendo essas neto atividades. da Débora Cuca, eu não me espanto, eu confio muito no Departamento de Milagres. E não me espanta que um dia a gente veja ele no trapézio lá. Tomara, que é bem capaz. A medicina tem caminhado para isso mesmo. Saber que ele está na escola normal e que as crianças lidam bem. Isso foi até uma conversa que nós tivemos com a Clara, a mãe dele, muito sobre isso, que ela escreveu um e-mail lindo, explicando tudo pra gente, quando ele entrou na escola. E assim, E o que eu respondi para ela é isso, porque para mim não fazia a menor diferença, assim, nem para mim, nem para minha filha. Claro. Porque ela chegou em casa falando do Theo, o amigo dela da escola, que era um garoto fofo, amigo, que brincava, que isso, que aquilo.
Acho que as crianças nem veem, né, muito isso. Porque ele tem uma pele um pouquinho diferente, que é mais frágil que a dele. Ele é machucado, a questão é não ele tem um machucadinho. Machucar, cobrir direitinho e tal, para não... Tem que cobrir imediatamente, machucar em cima, proteger, A Rafaela, proteger. quando ela tinha, eu não sei que idade exatamente, mas era no pré-adolescência, assim, ela teve uma amiga que dormia lá em casa e que tinha o corpo coberto de feridas. E o quarto tinha 2 camas de solteira. E eu sempre as 2 dormiam na mesma cama abraçadas. E não foram contaminadas, né? Não. Não é Devia ser alguma coisa ligada a isso, né? Um gene qualquer, que na época nem se comentava, talvez. Exatamente, é um defeitinho Mas é lá bom saber ainda que é um defeito e que não tem gene, que... Exatamente. E são muitos genes envolvidos, alguns genes. A lição que fica é que o preconceito é sempre pior do que a coisa em si. Exatamente. Sem jeito, né? Pois é. E quando a gente toma conhecimento do fato, fica uma coisa... O preconceito é aliado à ignorância. Tem nada que excluir tudo. essa criança do meio social. Ela tem uma coisinha diferente e a gente contorna. Da melhor maneira que Com puder. certeza. E cada um de nós tem alguma coisa diferente. Pode ser não ser na pele, mas tem. Às vezes é pior. Isso serve, acho que, para qualquer tipo de preconceito. Né? O preconceito é unido à crítica em algum momento? A crítica também leva... O preconceito também gera crítica? Pode, o preconceito pode levar, sim, à crítica. Né? Não necessariamente, mas pode. Mas né? pode ser decorrente. Pode ser a decorrente. A crítica via por conta do preconceito. Não vi e não gostei, não li e não gostei. Não é nesse sentido, né? Nesse sentido. E, infelizmente, a crítica é um instrumento que é muito usado como uma maneira de tentar corrigir um comportamento. Porém, não é o mais efetivo. Muitas vezes, quando um funcionário faz algo errado, ou mesmo dentro de casa, o filho, o marido, geralmente se critica muito a pessoa. E esse tipo de crítica não muda o comportamento. A boa crítica, ela deve ser feita ao comportamento, não à pessoa. Né? Ou seja... Tipo exemplo, Mônica. Tipo exemplo, específica a um comportamento. Por exemplo, eu não gosto que você deixe a toalha molhada em cima da cama. Eu estou criticando o comportamento de deixar a toalha molhada naquele lugar. Só que a maioria das pessoas vão chegar e vão fazer a seguinte crítica, que é uma crítica pessoal. Você é um bagunceiro. Se você eu estou te rotulando. Então eu impeço a sua possibilidade de mudança. Isso é muito complicado e geralmente a crítica é feita dessa maneira. Um outro aspecto importante, Leda, é que ninguém gosta de receber crítica. E a crítica, ela acaba gerando uma emoção negativa. E se a frequência de emoção negativa, ela for maior do que a frequência e intensidade de emoção positiva, você acaba induzindo a pessoa a ter um desempenho pior do que ela está tendo. Ou seja, a pessoa vai errar mais, ela vai ser mais criticada, e vai errar mais, e vai ser mais criticada, e assim sucessivamente. Mas se você tiver falado 360 vezes para uma pessoa, para ela não deixar a toalha molhada em cima da cama, e ela continuar deixando a toalha molhada em cima da cama, não dá vontade de falar, para de ser bagunceiro, que coisa chata aí. Dá vontade de falar sim. Só que é irresistível. É irresistível, dá vontade até de coisas mais graves, tipo torcer o pescocinho daquela pessoa. Porém, isso não vai adiantar. Ela vai possivelmente continuar deixando a toalha molhada em cima da cama. Então eu posso fazer um pedido de mudança. Fazer uma cama elétrica, né? Também, que segue a toalha. Mas eu posso fazer. Vou botar a pessoa na cama. Eu posso, por exemplo, se eu trabalho com crianças numa escola. Em vez de a professora detonar, entre aspas, o aluno em função de determinados comportamentos não muito adequados, ela pode fazer um esquema onde ela procure elogiar os bons comportamentos, premiar os bons comportamentos e assim o comportamento ele vai mudar via reforço, de uma maneira... Como faz com cachorro, né? Mais ou menos isso. Vai funcionar, vai funcionar, no lugar certo, né? Vai funcionar muito bem e não vai gerar trauma. E outra coisa, vai gerar emoção positiva. Né? E todos nós temos uma espécie de reservatório emocional, né? Uma conta corrente emocional. Então, quando você provoca uma emoção negativa em uma pessoa, é como você estivesse fazendo uma retirada no trabalho de 3 pontos.
quando você provoca uma emoção negativa, por exemplo, criticando, infernizando a vida da pessoa, detonando aquela pessoa. Para compensar esses 3 pontos que foram retirados, você vai precisar de provocar 3 emoções positivas. Para compensar uma. Negativas. Se for num relacionamento afetivo social, de acordo com a Bárbara Fredrickson, que é uma pesquisadora da psicologia positiva, são 5. Ou seja, se o seu marido detona você, e se você detona o seu marido, e daqui a pouco cada um está detonando o outro, e assim sucessivamente, a conta corrente emocional não está no vermelho, não, ela está no roxo. Então, você está no inferno. E você está no inferno. E a sua tendência é infernizar mais a vida da outra pessoa. Então, quando se faz terapia de casal, é importante verificar se os parceiros eles estão tendo um relacionamento muito doentio, formado na base da crítica. E uma das coisas que o terapeuta precisa fazer inicialmente é equilibrar isso, equilibrar essa conta corrente emocional. Ensinar as pessoas a se autorreforçarem, para depois melhorar a forma de comunicação, que não tem a ver só com a crítica, que tem a ver com uma série de outras questões relacionadas à comunicação. Eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que hoje em dia tudo traumatiza muito, né? Quando eu era pequena, assim, a minha mãe me zangava e pronto, e zangava e acabou, entendeu? Eu não ficava traumatizada porque isso, porque aquilo. Veja entendeu? Bem, a diversidade não faz parte da vida. Hoje em dia tudo traumatiza, né? Muito. Eu não diria que é bem assim. A diversidade ela faz parte da vida. Brigar com uma criança, criticar uma criança, ou um adulto, ou um funcionário, seja o que for, é importante para mudança de comportamento. Agora, a forma que você vai fazer isso pode induzir a um comportamento pior, ou pode mudar o comportamento para um comportamento melhor. Quanto menos grosseiro você for, melhor, é isso. Isso é um exemplo, né? Por exemplo, uma estratégia... saber essa medida, né? Como é que você vai saber essa medida de... Quando tem que ser mais duro... Não espancando a pessoa que bota a toalha molhada em cima da cama. Vamos lá, primeira coisa. São algumas dicas bem simples que podem... Não, tô brincando, mas é verdade, porque é muito difícil, né? Você fala, não é? Às vezes é necessário falar várias vezes, mas, por exemplo, uma estratégia super fácil que pode ser utilizada. Primeiro, direcionar a crítica ao comportamento. Segundo, uma forma de mudar o comportamento de uma pessoa com base numa crítica é usar uma técnica que se chama técnica do cheeseburger. Você faz um elogio ao comportamento, depois vou exemplificar. Depois você faz uma crítica, pede a mudança de comportamento e faz uma nova crítica. Exemplo: meu amor, você é um excelente pai. Porém, eu não gosto quando você deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu gostaria que você daqui para frente colocasse a toalha aqui nesse lugarzinho que é o lugar da toalha. Mas eu gostaria de te dizer que você é um excelente pai e um marido fantástico. Então, ninguém gosta de receber crítica. Quando uma pessoa recebe uma crítica, a primeira coisa é ela botar uma barreira e se fechar e não escutar. Você pode reparar isso até pela postura do comportamento não verbal do indivíduo. Porém, quando ele se fecha, aí não é possível nenhum tipo de mudança. No entanto, quando você faz essa técnica que eu expliquei, como você começa com um elogio, a pessoa já se abre. Então ela se torna mais predisposta para uma mudança de comportamento, né? E um outro problema da crítica é o seguinte, que a crítica ela gera um ciclo de críticas, né? Isso é muito comum nos relacionamentos entre patrão e empregado e também nos relacionamentos afetivos, né? Resumindo e concluindo, existem alguns procedimentos bastante simples que qualquer pessoa pode adotar para facilitar os seus relacionamentos. Por exemplo, esse cheeseburger? Por exemplo, Por exemplo. Você é um amor de pessoa, mas... Não é o mais, né? Tem que ter mais habilidade, tem que ter um jogo de cintura. Olha, tem um provérbio popular que diz assim, morde e assopra. É mais ou menos isso. É mais ou menos morder, isso. Morde e assoprar. Conhece isso, né? É mais ou menos Outro isso. dia estava na casa de um amigo meu e ele tem um filho pequeno e ele discutiu por uma coisa boba, assim, uma coisa... O filho foi andando pelo corredor e disse, olha aquele garoto que matou a família.
O garoto falou isso. Ele foi, eu disse, o que ele vai fazer? Eu não tenho intimidade com ele. O que ele vai fazer? Ele foi, se trancou com o garoto no quarto, conversou, mas antes de entrar ele disse, ele me ameaçou. Né? Conversou. E ameaçou mesmo? Conversou. Aí o garoto saiu, e eu estava perto dele assim, eu perguntei, e agora, está na paz? Daqui a 2 segundos estava todo mundo muito bem. Mas teve a conversa, né, que os psicólogos aprovariam, né? Com certeza, a conversa, você pontuar, não é que não se deva criticar. É importante, sim, apontar o comportamento que está equivocado, né? E pedir para a pessoa mudar de comportamento, mas não esculachar. E outra coisa, em público. Não é interessante que uma pessoa seja criticada em público. Então, esse fato que a Camila aponta de chamar no quarto e ter uma conversa séria, foi perfeito. Isso também é importante. Uma vez eu perguntei a Tônia Carreiro, é uma forma de crítica, mas não a crítica ao comportamento, né? Como é que ela lidava com as críticas. Eu nunca mais esqueci a frase dela. Ela disse, críticos criticam o que não sabem fazer e vivem disso, o que é muito suspeito. Isso dito pela Tônia. Sabe, a Tônia no auge da Tônia, assim, maravilhosa. Ela continua no auge dela, ela faz anos sexta-feira agora. Faz 91, eu acho. Né? Aí eu liguei para ela ontem para saber se ela ia fazer alguma coisa e ela mandou dizer que para ir lá domingo, sem falta, porque ela vai comemorar no domingo. Ela está muito Mas bem. Ela é incrível. Ela tinha frases, assim, em entrevistas geniais. Eu nunca esqueci isso, porque é verdade. Ela tinha uma clareza, isso. Agora, tinha uma lucidez. Essa pontuação também é fantástica, porque tem gente que gosta de criticar só por criticar, só para chatear. Então, é interessante que cada pessoa, ela seja o seu próprio crítico, entre aspas. Ou seja, eu vou verificar se aquela crítica é uma crítica que pode me ajudar ou não, de repente fazendo perguntas, vendo se aquela pessoa realmente tem algo a dizer. E, muito possivelmente, se ela está ali só para encher a paciência, ela não vai ter nada a contribuir, não vai ter realmente nada de concreto para falar sobre o comportamento. Outro dia eu estava vendo o programa do William Vac, aquele de entrevista, e ele está dizendo, tinha um entrevistado dele dizendo que a dificuldade da democracia era cada um ter que dizer não a si próprio, né? E não ao outro. É uma maravilha isso. Eu nunca tinha pensado assim, né? Eu vou atravessar num sinal fechado? Não, eu que tenho que dizer não a mim. Né? A democracia funciona quando todos os indivíduos estão conscientes dos nãos que têm que dizer a si próprios para não ouvir o não do outro. Né? Por isso que ela é tão delicada. É tão delicada e tão difícil, porque a gente se aceitar não é fácil. Não é não. E a gente se aceitar a crítica do outro, e a crítica da gente, então, deve ser mais difícil ainda que a do outro. Porque a do outro você ainda pode ficar bravo, né? Com raiva dele, reagir, escolher. Aceitar que a gente mas é imperfeito. Mas a sua é cruel. Que a gente é imperfeito, que as relações são imperfeitas, que não existe perfeição. Né? Isso é muito difícil. Mas é uma delícia quando você consegue. Lembrei da música do Gil, quando ele fala, a perfeição é a meta do goleiro da seleção e eu não sou Pelé nem nada, com muito custo sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão, não é mesmo? Fazer um gol é difícil pra caramba na vida, né? Assim, acertar todos esses detalhes, né? Criticar o comportamento e não o gesto. Porque mudar comportamento é a coisa mais difícil que tem. Uma das coisas mais difíceis. É fácil mudar tudo, a cor do cabelo, né? Até a cor do olho. Mas mudar o comportamento, a maneira de. É uma das coisas mais difíceis que tem, de acordo com a psicologia, é mudar o comportamento. E as pessoas vão para uma terapia justamente para isso, para mudar o comportamento. No entanto, existem diversas maneiras na atualidade de mudar o comportamento, mas é necessário o indivíduo ele ter senso, saber que ele precisa mudar o comportamento. Como é que é a frase mesmo da democracia? A democracia é difícil porque ela respeita o sujeito, né? Não, mas o sujeito
a responsabilidade do sujeito na democracia, por isso que a gente prefere ficar massificado e não assumir a sua singularidade, porque na democracia depende de cada sujeito dizer não a si próprio. Que é a parte mais difícil da história. Pois é, colocar os próprios limites em si mesmo. Colocar limites no outro até é fácil. Pois é. Tá certo. Vou fazer um intervalo. Volto aí daqui a pouquinho, tá? Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Camila Amado, Rafaela Amado, essa família tem história para contar, né? Tem história, tem. Muita história. Tem muita história. Tem a Camila. Como é que eu falo? A Camila é filha de Gilson Amado, que Camila fundou é filha de Gilson a Amado, TV Educativa Amado, e de Henriette Amado. E sou neta de Dona Ana Amado, que é a mãe do meu pai, que é uma coisa importante, que ela com 14 anos, ela fez uma promessa no interior de Sergipe, Itapuranga, que todos os filhos dela, quando ela tivesse os filhos, que ela estava casando com 14 anos, se formariam, né? E ela teve 18 filhos. Ah, meu Deus. Lá no interior. E eles eram pobres, então meu pai ia estudar, e os irmãos, e os primos, Jorge Amado, tudo, iam estudar com o pé amarrado com panos na cidade vizinha, porque não tinha, lá em Itapuranga não tinha escola. Eles iam a pé com panos enrolados no pé para estudar, e todos se formaram e se tornaram, de uma certa forma, expoentes, né? Um embaixador do Brasil na ONU, outro criou essa Universidade Sem Paredes, outro reforma do ensino secundário, ginásio. Gildo criou casa própria na Caixa Econômica, presidente da Caixa Econômica, e por aí foi. Todos eles, né? Jorge, escritor. Jorge Amado. Tudo. É uma loucura, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É uma história extraordinária. Né? É uma história extraordinária. É uma beleza, é uma coisa quase épica, assim. Bonito. Mas devia fazer isso, né? Tinha que fazer um filme. Mas como fazer como? Também não sei. Sou péssimo em viabilizar. Não, mas eu gosto mais das ideias do que da viabilidade. Eu adoraria. E tem livros, tem o meu tio Gilberto, escreveu os livros, História da Minha Infância, que é onde ele conta tudo isso. Tem tudo ali registrado. O filme já é uma saga, né? É uma loucura. Se a gente fosse americano, já tinha um monte de coisa sobre isso. Sobre essa família, não tinha? Tinha filme, tinha documentário, tinha livro. É uma loucura. Né? Tinha tudo. É uma loucura. Eu tenho uma admiração extraordinária quando eu vejo isso aqui. Isso aqui que ela fala é a TV. Porque eu me lembro dele na mesa do escritório com o microfone entrevistando as pessoas. Porque eu quero fazer uma televisão. Não tinha nada. Aí vem um cara e doa para ele, né, lá da Alemanha. E ele, no nome dele, Gilson Amado, e ele então doa tudo para o governo do Jango em troca do prédio, né? Para poder instalar, e não ganha salário, não ganha um tostão, quer dizer, e instala mesmo, e faz mesmo. Morre com um Volkswagen, com um apartamento ali, nada. 700 cruzeiros para mim, 700 cruzeiros para minha mãe. Nós duas produzimos então uma peça juntos para 27 velhos atores. Quer dizer, é tudo louco, mas é uma loucura muito íntegra. Uma loucura íntegra, uma loucura muito produtiva, né? É muito bonita. Porque resultou em muita coisa, né? Você ouve essa história desde que nasceu, né? Desde que ouve. Desde que ouve. Bebê ia ouvindo, ouvia. Eu me lembro muito de eu criança aqui com meu avô, na mesa dele, cheio de brinquedo, aquela coisa. Eu lembro muito disso. Lembro muito. E a Rafaela, ela tem muito essa coisa da saga. A Rafaela, ela tem essa
Eu fiquei chocada agora sendo dirigida por ela. É? Eu fiquei, passei mal. Não foi fácil. Muitas críticas. Ela é muito crítica. Ela é crítica, mas ela é crítica como diretora. Agora, eu que me confundi toda. Porque você a tua filha, você educou para falar com você num tom, para fazer não sei o quê, para não sei o quê, né? E ela é educadíssima, maravilhosa, nunca... De repente eu confundi o tom da diretora com o tom da filha. Era uma confusão. Eu dizia, quase que eu dizia, essa menina está fazendo uma criação. Vai mais para lá! Vai! Como que isso vai? Aí, até eu entender, eu desmoronei toda, eu desmontei, eu fiz chantagem emocional. Olha, eu não estou muito bem, não sei o que, eu sou doente psíquica, eu analiso há muitos anos, eu estou num momento da análise difícil. Mas ela tinha um prazo mínimo, ela tem 20 e tantos anos de experiência de direção, né, para começar. Eu dirigi, entre aspas, 2 vezes, pessimamente. Foi verdade, é verdade. Pergunta a Jaqueline, pergunta a Thaís, pergunta a Jaqueline Laurence, pergunta a Jaqueline Laurence, ela vai dizer insuportável. Eu acho que isso ela falaria de quase todas. Não, mas eu não sei dirigir. Eu amo Jaqueline, mas ela tem esse humor, né? Digamos, ácido, assim. Eu não sei dirigir. Eu não sei, é um dom. É um dom. Então, no momento, quando passou para o teatro, porque era tudo numas salinhas pequenas, então ficava muito próximo, né? Então era confuso, não tinha muita... Eu me perdi, eu nunca tinha feito teatro infantil. Teatro infantil não tinha circunstância, não tinha psicólogo, não tinha... Eu era uma governanta que entrava, saía por aqui, saía por ali, entrava por ali, saía por ali. Os olhos dos meus atores, colegas, que eu estou apaixonada por todos, que é o Zahra, o João Velho, filho do Pereio, Elisa Pinheiro, que é uma atriz extraordinária, uma menina espetacular, o Arlindo, que fez o Ensina-me a Viver com a Glória, um amor lindo, uma coisa maravilhosa. O pessoal chora por causa dele, as mães choram, todo mundo chora, mas ele ficou todo muito engraçado, todos muito jovens, né? E eu com uma defasagem de 50 anos, sei lá quantos anos para eles, né? Uma coisa muito... Foi um exercício mais importante da minha vida teatral. O Jardim Secreto. Jardim Secreto, porque mesmo a tragédia, as comédias com Nanini, tudo isso eu estava preparada. Eu não estava preparada para fazer a peça infantil. Eu não estava preparada para a minha personagem, eu não estava preparada para ser dirigida pela Rafaela, eu não sabia que a Rafaela dirigia a esse ponto, entendeu? Porque assim, o Neném, aí ela diz o nome do refletor, que é em inglês o nome do refletor, ela tem intimidade com o refletor, ela tem intimidade com a técnica. Com a técnica toda. Que bom, né? É uma maravilha, mas dá uma perplexidade, entendeu? Mas aí entra a mãe, né? Mas, meu Deus. A mãe, a mistura legal, da mãe com uma atriz, né? Mas é uma mistura, porque aí a atriz vai fazer o que aquela diretora maravilhosa está fazendo, não acerta, entendeu? Não acerta, não entra por aqui, não, você entra por ali, ali. É outro. Então, uma hora ficou todo. Quando eu consegui... Você chorou, Camila? Não, eu tenho muita dificuldade de chorar, senão eu teria chorado, mas eu tive muita dificuldade de chorar. Eu choro fácil, por isso que eu imaginei que você tinha chorado, porque eu tinha aberto o berreiro, aí fácil. Eu não sofri, eu estava feliz, muito feliz, mas como quem está feliz atravessando o Mar Vermelho, entendeu? Sem que ninguém tivesse aberto. Sim. E deu certo a travessia? Não, nós estamos as duas de parabéns. A peça é linda. Nós estamos de parabéns. A peça é linda. Parabéns, a peça é maravilhosa. E o que você sentiu?
Você via tudo isso, via que ela estava nessa Bananosa aí, que você conhece melhor que exatamente. Mas na Bananosa é uma boa palavra. Não é Bananosa? Porque é Bananosa. Você sabia tudo, você conhece a sua mãe desde sempre. O que eu fiquei brincando é que ela ficava até brincando com você é Apolíneo, eu sou dionisíaca. E é isso um pouco. Até a discussão ela leva mesmo. Né? Alguém tem que organizar, né? Assim, acho que o diretor tem muito essa função, né? De organizar, né? A confusão, porque ficam todos os atores, assim, eu sou atriz também, então eu sei, mas os atores ficam burros. Assim, então, parece que nunca fizeram nada. Tem o Luiz Henrique Nogueira, o Arlindo, o João, Elisa, Graziela Milha, são todos super experientes e atores, né? Mas a história é muito linda da peça, então isso ajudou muito. Como é que é a história? Porque eu falei que ela mexe com família. Com tudo isso, porque é adaptado de um romance, né? Dessa autora Frances Hodgson Burnett, que é uma inglesa, e é um livro lindo, porque é uma história sobre renascimento, né? Porque é uma história de uma menina que vai passar as férias na casa de um tio que ela não conhece, e lá é tudo escuro, é tudo ruim, é tudo lúgubre. E ela descobre um jardim mágico, que é a metáfora para toda a transformação dela e do primo dela, que ela encontra, que é o Arlindo Lopes, que é uma criança que não caminha, que não anda, uma criança que sofre muito preconceito, que tem que é super protegido pela família. Então é todo o processo de transformação deles. Mas ele não anda porque ele é doente, tem uma deficiência? Ele é doente, mas na verdade a doença dele é como se fosse assim, a gente imagina que seja uma doença respiratória. Não é claro isso no romance. O que acontece é que ele foi criado sempre dentro do quarto, em cima da cama, como uma criança doente. E aí fica sem músculo, sem força nas pernas. E acaba doente mesmo, porque ninguém oferece para ele a possibilidade da luz, da vida, né? E a menina, essa menina que chega, ela acaba oferecendo para ele toda essa possibilidade do jardim. E eles plantam no jardim, e o jardim renasce, e o jardim fica lindo. E ela é a governanta, a bruxa da história, repressora. É a bruxa. Agora, para fazer a bruxa... Ser malvada. Para fazer a bruxa, você tem que... Eu tinha que lidar com a minha fúria. Porque o que eu preciso para fazer uma bruxa? Quando eu vou fazer um personagem, eu faço o que eu preciso. Né? Como quem vai cozinhar, né? A mesma Ariane Muschini, ela diz, o teatro é uma cozinha. Você vai cozinhar, o que eu preciso? Para fazer a bruxa, eu preciso da fúria, do pânico, porque toda bruxa tem um pânico também, né? Elas são meio panicadas. Elas têm pânico e elas são furiosas. E preciso de um ressentimento, de uma mágoa. Aí danou-se, né? No processo. Então eu tive que lidar o tempo todo com esses sentimentos, e com uma personagem, que você vai lidar isso com Hamlet, é moleza. Está tudo organizado, escrito, ali você vê. O Hamlet lida com o instinto de vida e morte. O conflito dele eu quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Não, mas eu vou limpar minha mente para viver. Não, quero morrer. É o instinto de vida e morte. Quer dizer, é a personagem mais complicada que existe na história da dramaturgia. Mas está muito bem organizado por Shakespeare, né? E essa peça, ela estava... teve uma autora encantadora, que é a Renata Mizrahi, que ela é um encanto de pessoa, um encanto de autora, talentosíssima, mas ela teve a tarefa terrível de pegar um filme que tinha um material imenso e tem que reduzir para uma hora de espetáculo. Então, era complicado. Então, essas meninas, a Rafaela e a co-diretora dela, que é a Maria... A Maria Schwartz, que é quem inventou essa história toda. Que a Maria tem paixão por esse filme desde que ela é criança. Então, e ela tem 20 anos, assim, é uma menina, né? E foi minha aluna durante 3 anos. É uma menina. E o filme é lindo, é super emocionante. E a Maria tinha esse projeto há anos, e ela tinha me chamado para dirigir já há muito tempo atrás, e ela era atriz.
ela seria atriz. E a gente passou 3 anos captando, buscando patrocínio, essas coisas. Nesses 3 anos, Maria desistiu um pouco de ser atriz. A gente conversou e falou, vamos fazer o quê? Vamos dirigir junto, então. O que eu considerava, quando eu vi as duas sentadas, uma ao lado da outra, eu quis pedir minhas contas e ir embora. Porque eu disse, eu não vou aguentar. Porque é muito difícil dirigir junto. E a Rafaela, eu fiquei... Eu não olho mais a Rafaela como filha depois desse trabalho. Depois desse trabalho, porque teve uma hora que eu estava lá na coxia e eu quis perguntar uma coisa para ela. Eu disse, mãe, olha o estado que eu aí a Rafaela conhece o modelão. Aí eu ouvi a Rafaela dizendo alto lá para a plateia para alguém, era só o que me faltava. Porque devia ser mesmo. Só o que faltava no processo. Era ser chamada de mãe. Não foi fácil, mas nós vencemos. Nós conseguimos. E teve um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o dia talvez mais feliz da minha vida, em que eu caí numa paranoia horrorosa, porque eu tinha que ir por ali e eu não acertava, por causa de passos, paranoia por causa de passos, teatro assim, né? E aí eu fiquei, eu dei uma emburrada, e eu tenho tendência como atriz, quando eu emburro. Aí eu dei uma emburrada, fiquei emburrada, aí a Rafaela percebeu que eu tinha emburrado e disse, lanche! Aí todo mundo foi lanchar e eu fiquei parada esperando o lanche. Emburrada. Mas observando o que era aquilo, porque também eu não sou, eu tenho muitos anos de análise, 50 e tantos anos de análise. Aí, meio século de análise. Aí eu fiquei olhando aí eu vi qual era o meu estado, que era de paranoia, que era de regressão, e o estado se dissolveu. Pela observação, o próprio estado se dissolveu. Quando elas voltaram, a Rafaela recomeçou imediatamente os ensaios, no intervalo mínimo que teve, eu virei e disse assim, queria pedir desculpas a vocês todos, mas é que realmente eu fiquei muito paranoica e tal. Deu aquele pequeno silêncio. Aí eu perguntei, você me desculpa? Aí a Rafaela olhou para mim e fez assim, sempre. Continuou. Sempre. É lindo. É lindo. Fazer o quê? Sempre. Você ouviu uma resposta dessa? Eu fui para casa em êxtase quando esse sempre. Teve coisas lindas. Mas uma figura maravilhosa. Esta é a Camila Madi. Ela é a professora de todo mundo dela. Eles vão para lá cruz. Não, porque eles chegam lá pensando que vão aprender salada, comida coisa. Viva, assim, sabe? Né? Comida viva, já que o teatro é uma cozinha. Vão comida cruz. Viva, não sabe nada. Cru. Mas eles chegam lá em casa aí voltam encantados com ela, né? Mas é que eles não voltam encantados comigo, eles voltam encantados com eles próprios, porque... Mas é que você desperta neles o de melhor. Não, porque a minha mãe dizia para mim sempre, minha mãe era educadora mesmo, né? E ela dizia, a palavra educar vem do latim, do verbo educere, que quer dizer tirar de dentro, não é pôr nada, não ponha nada dentro do... Então, é tirar o que o outro tem, né? De melhor, e como eu tenho 50 e tantos anos de psicanálise, eu conheço as enfermarias, então eu passei por todas do hospício, então quando alguém chega naquela, digo, é 32, conheço. Essa é assim, essa. Eu conheço todas as enfermarias. Aí todo mundo se sente acolhido. Porque o que a gente quer na vida é isso. Ser acolhido. É o acolhimento. Eu estava pensando outro dia o que é a educação que se fala tanto, já que a gente está aqui, falar em educação, né? Educação é você tratar bem o outro. Se você pensar que educação é tratar bem, os hospitais vão ser ótimos, porque você vai tratar bem os doentes. Você vai tratar bem os médicos, aumentando o salário deles. Você vai tratar bem os professores, aumentando. Tratar bem, basta tratar bem, né? É uma coisa muito séria
isso da educação. Eu me lembro quando Rafaela e Rodrigo eram pequenos, a minha sogra era Dona Lucinda Martins, casada com o Justino Martins, era muito bem educada. E ela, uma vez o Rodrigo botou um guardanapo em cima da mesa, ela disse, tira o guardanapo de cima da mesa e põe no colo. Aí o Rodrigo falou assim, por quê? Ela disse, não é, a educação não é para você, é para o outro. É desagradável para o outro ver um guardanapo sujo na mesa. Né? Quer dizer, essa atenção ao outro, né? É muito bonito. A gente pode, e a arte permite isso, né? Que você transforme qualquer coisa horrorosa em beleza. Graças a Deus que permite. Jardim Secreto tem cartaz no Teatro do CCBB. Isso, Banco do Brasil no Teatro 2 até 13 de outubro. E a gente vai ficar sábados e domingos às 4 horas. Uma coisinha só que eu queria dizer em relação a Rafaela é que a atriz dela, nesse processo em que eu estava monga, né? Totalmente monga, porque é muita coisa. Aí eu no meio disso ela disse, passa lá no Teatro dos 4 que eu vou fazer uma substituição nas Escravas do Amor. Vai lá. Aí eu disse, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a Rafaela estava fazendo um trabalho de atriz que ela tinha pegado em 2 dias e que tinha movimentos que você não pode imaginar, quantidade de movimentos e marcações, tudo marcado, tudo preciso, tudo que ela precisa, extremamente precisa. Precisão, e ao mesmo tempo humor, e ao mesmo tempo presença. Era a Rafaela que estava ali, não era uma personagenzinha representada, inventada, não, era tudo que ela tem dentro, a serviço daquele movimentação, daquela... Eu disse, filha da... Ainda por cima, a atriz que ela é, assim... No dia seguinte eu estava mal. Menor ainda. Mas como a gente já sabe que ela é assim mesmo, no dia seguinte ela estava ótima, no outro dia, no terceiro... Depois já estava fazendo pirraça de novo. Depois ficou emburrada, Depois, na última semana, botou todo o elenco para correr atrás dela. Como assim? Na última, ela não acertava nada, até a última semana. Chegou na última semana, todo mundo achava que ela não ia entrar pelas coxias. Chegaram a sugerir enfermeiro para me acompanhar. Na última semana, antes de estrear, ela acertou tudo, puxou o ritmo de todo mundo, o elenco todo teve que começar a correr atrás dela. Muito bom. Porque eu fiquei segura de onde eu entrava, de onde eu saía. Porque o teatro você não precisa fazer nada, você precisa saber o texto de cor, respirar no ponto, saber por onde você entra, por onde você sai e saber português, paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. Só isso, o resto também não. A gente tem uma peça que é linda, que é super mágica. Linda. Que tem um cenário incrível da Ana Lu Prestes, vídeos lindos da Paula Barreto, figurino de Ney Madeira, é assim um luxo. Super caprichado. Super luxo. A gente tem um VT, vamos ver? Ótimo, vamos. Essa é a tarde mais bonita que eu já vi na vida. Miranda, quando eu crescer e tudo isso aqui for meu, eu nunca vou deixar que esse jardim fique trancado. Só quero ver, hein? Eu quero ficar de pé. Sério? Eu cuido dessa casa há 20 anos e não há de ser uma pirralha como você que vai me contrariar. Além do mais, sua casa fica 8 horas de viagem. Aqui não passa ônibus. Eu vou a pé. Você precisa de disciplina. Qual foi a última vez que penteou o cabelo? Ou escovou os dentes? Ou lavou as mãos? Ou tomou um banho? Ou trocou de roupa? Criança não precisa se preocupar com essas coisas. Ah, agora ela é criança. Quem é que não pode existir? Quem falou comigo? Eu. Quem? Oi, aqui. Prazer. Brigitte, a sofá.
Não, eu sei que todo mundo fala sofá, mas é porque as pessoas não sabem que o sofá é uma dama. Então o certo devia ser a sofá. Oi! O sofá falou comigo, eu ouvi! Olha aqui, menina, eu não vou tolerar esse tipo de brincadeirinha aqui. E se não quiser passar o resto das férias trancada no quarto, é melhor me respeitar. Mas dona... Mas não tem mais nem menos. E se gritar de novo, castigo. Eu não sei por que as pessoas se assustam comigo. Eu sou uma simples sofá. O que é? Tá com medo? É muito divertido. É divertida também. É. Volto aí já, tá? Então, intervalo, voltamos já. Inclusive com música. Porque a Milton Jolanda tá na área, o Mundo de Pixinguinha também, e a gente vai curtir um pouco com ele, tá? Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Estamos aqui para conversar com ele, Hamilton Jolanda. Aliás, a gente vai falando de crítica, você tem ótimos críticos. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é bom, né, quando a crítica é boa. É ótimo, mas na verdade eu também sempre acostumei porque aprendi música em casa, então ou era eu mesmo que ficava tentando melhorar e vendo aquilo de uma maneira construtiva, vamos dizer assim, ou meu pai, né? Meu pai, ele tem um olho maravilhoso, assim. Mas também ao mesmo tempo é o que mais elogia, né? Então a coisa se equilibra, mas quando ele, por exemplo, eu me lembro de uma coisa, uma bobagem, mas eu achei tão engraçado aquilo, era Dia dos Pais, acho que era aniversário dele. Eu estava tocando lá na Sala Vila Lobos, lá em Brasília, aquele teatro grande, lotado, cheio de gente. Aí eu peguei o Carinhoso, eu tava com uma coisa sem fio, fui com um bandolim no meio da plateia, tô aqui na frente dele, assim, né? Aí foi aquela comoção, a galera, oh! Aí ele veio no meu ouvido e falou assim: o microfone tá baixo. Poxa, depois de uma homenagem dessa, falei, tá tudo certo. É ele mesmo, não errei. E ele sempre tocou? Que beleza essa história. Sempre. Agora mesmo eu fui tocar em Pirinópolis, lá em Goiás, esse final de semana, e ele mora em Brasília, né? Aí ele foi também com a gente, ficou uma tarde inteira lá tocando. Deve ser bom demais. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem aquele negócio do Caetano, como é bom poder tocar um instrumento, né? Como é bom ainda tocar com o pai, deve ser uma parada. Esse disco tem um pouco a ver com isso, o Mundo de Pixinguinha, porque meu pai dizia: toca um instrumento que você vai fazer um monte de amigo na sua vida. Pois é. Vai ter amizade, tudo. A música tem essa coisa de agregar as pessoas. É verdade mesmo. E aí eu estava participando de uma exposição do Pixinguinha e falei, eu preciso fazer alguma coisa mais contundente, assim, pro Pixinguinha. Uma exposição feita pela Lu Araújo, que é inclusive parceira também nesse disco. E aí conversando com o Portinari, também produtor do disco, aí o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, o que não faz. Eu falei, acho que a solução é voltar pro começo, né? A coisa de realmente, a música do Pixinguinha também já tem essa coisa de dar vontade de estar com mais gente tocando, não é uma música solitária, assim, parece que você quer estar com as pessoas. E aí eu já com 15 anos de experiência, viajando, tocando por aí, pelo Brasil, pelo mundo, pensamos em fazer uma homenagem, mas com músicos de fora tocando a música do Pixinguinha, junto com o meu bandolim. Aí saiu esse disco, pô, fiquei feliz. Deve ser uma maravilha. Deu um trabalho danado, porque viagem, porque foi assim, quer dizer, não estou falando em tom de reclamação, mas porque foi um tempo grande, a gente conseguiu o apoio do projeto Natura Musical, que chegou junto, e aí fomos para Paris, gravei com o Richard Galliano, fui para Nova York, gravei com o Wynton Marsalis, para Roma com o Stefano Bolani, para Málaga, que é onde mora o pianista cubano grande, Chucho Valdez. Gravei em Lisboa com o Mário Lajinha, e aí gravei aqui no Rio a outra parte, que é o Omar Sousa cubano, com a Odete Ernest Dias, o
Carlos Malta e o André Memari, que é um companheiro de geração aqui do Brasil. Aí ficou um disco bem diferente, cada estúdio tem um som diferente, então eu cuidei da coisa do som também para que tivesse uma unidade, que as músicas... E não era uma intenção de fazer uma coisa, vou fazer uma compilação definitiva, não, fui escolhendo as músicas que combinasse mais com os convidados, né? A valsa, por exemplo, que o Richard Galliano gravou é super afrancesada, então ele vem com aquele acordeon parisiense, assim, aquela coisa linda, sabe? Mostra aqui pra mim, Isadora. O Chucho... Você vai dizendo das pessoas, vem cá, olha pra cá um instantinho. O Chucho, ele é de Cuba, né? Então... Não, o Chucho tá aqui também. Eu queria mostrar a carinha dele. Já tinham ouvido falar no Pixinguinha, a maioria já tinha ouvido falar, alguns não. O Chucho já tinha ouvido falar, mas não tinha ouvido nada de música dele. Aí eu toquei um pedacinho, fui tocar o Lamento pra ele. Quando eu cheguei nessa parte aqui, ele, meu Deus do céu, aí... Esse é um gênio, mas que coisa linda, esse é divino. Aí foi... Pronto. Começou. Aí ele veio com aquele ritmo, aquele balanço maravilhoso no piano ali de Cuba, sabe? Foi muito bom ter feito esse disco. O processo foi... Tá nas lojas? O Chucho. Maravilhoso. Tá, a partir de hoje tá no iTunes. Agora tem o Richard, a gente falou... Tem o Stefano Bolani. Ele já conhecia o Pixinguinha? Já, o Stefano já até gravou um disco com músicos brasileiros chamado Carioca. O Stefano é um cara que ele já tocou com o Caetano lá na Itália, um cara já... E o Omar? O Omar não conhecia, ficou doido também e botou a coisa do molho cubano também. A música cubana é muito próxima da música brasileira. Aí foi sopa no mel, né? E a dona Odete? A professora Odete foi um lance mágico, assim, porque eu chamei ela e o Malta, ela toca a flauta do Pixinguinha e o Malta o sax tenor, que foram os dois instrumentos do Pixinguinha. E escolhemos Carinhoso para eles fazerem. Só que por Carinhoso, com música já tão tocada, né? Como é que a gente vai fazer essa música? Eu falei, gente, vamos concentrar agora e fazer o que quiser. Agora, improvisação... Nossa, é um hino. Quer dizer, fazendo a Carinhoso, claro, citando. Mas assim, vamos criar uma coisa que a gente nunca fez. E fizemos 3 versões, acabou ficando a segunda versão. E depois eu soube da história pelo neto da professora Odete, que eu já conheço há muitos anos também, conheço a família, todos, são todos meus amigos. E o neto dela veio me dizer, Hamilton, a minha avó chegou em casa assim, no céu, achando... Falou, meu filho, eu tive uma experiência com a improvisação que eu nunca tinha tido na minha vida. E se você ouve, você ouve o sopro dela, que ele parece um pássaro, assim, aquela coisa linda. Maravilhosa. E ela é professora de todo mundo. E ela conheceu o Pixinguinha, né? Ela conheceu? Quantos anos ela deve ter, você perguntou? A Odete? Mais de 80? Deve ter uns 82, por aí. Ela é incrível, ela foi professora de todo mundo que é bom, que não é bom, que toca em casa, né? Todo mundo, muita gente estudou com ela. Ela é uma incrível professora. Maestra. E o André? O André é meu companheiro de geração. Eu quis gravar uma música minha. Ele é de Brasília também? Ele é de São Paulo. Eu quis gravar uma música minha também, colocar uma homenagem pro Pixinguinha. E aí gravei o Capricho do Pixinguinha com o Memari. Com o Mário Lajinha. O Marsalis foi muito legal também, que ele me recebeu muito bem lá em Nova York, que ele é diretor da parte musical do Jazz at Lincoln Center. É um espaço espetacular, incrível. E aí gravamos lá no estúdio do Lincoln Center, foi uma experiência. E tudo assim, né, gravando tete a tete. Não era refazendo, não era gravou, ficou, tá. Gravou, play um pouco no espírito do jazz também, que esse disco tem um pouco disso, de sintonizar um pouco mais o choro com o jazz. E você que escolheu essas pessoas? Porque você os admira? Com o Portinari também, a Lu, a gente conversando. Eu já conhecia, só não conhecia o Wynton pessoalmente. Todos os outros eu já conhecia. E já tinha com o Galliano, já gravei disco também, com o Bolani, tô lançando um disco que tá saindo na Europa agora também.
são músicos que eu já conhecia nesses 15 anos de carreira internacional. O que você vai fazer agora aqui? Eu vou tocar uma música que eu gravei no disco sozinho. Que é até a música que minha mãe mais gosta do Pixinguinha, que chama Naquele Tempo. Naquele tempo. Bravíssimo, mas linda, né? Linda. Vou voltar aí, tá? Tá bom. Vai ter show dia 3 de setembro no Net Rio, aqui no Rio. Em BH, atenção BH, 4 de setembro, Palácio das Artes. São Paulo, 8 de setembro, Teatro Alfa. Exato. E aí vai bombar, sabe? Porque tem o Stefano. Isso. Nos 3 shows tem o Stefano. Ah, nos 3? O Omar. Ah, eu achei que era só em São Paulo, já estava com inveja. Não, no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Tem o Stefano, o Omar e o Richard Galeano. E aí tem os outros 2 só com o Stefano, que é no dia 1º de setembro em Ouro Preto, na Mimo. E dia 6 de setembro em Olinda. Ah, e dia 7 de setembro em Curitiba também. Tá bom, Pixinguinha, esse ano são 40 anos sem Pixinguinha. Pixinguinha morreu na igreja, era um santo. Na igreja, na Senhora da Paz. Eu não sabia. Na igreja do Padre Jorjão. Morreu na igreja, era só faltar. Morreu na igreja, na banda de Ipanema passando, nem isso. Ele estava sendo padrinho, estava batizado. Ele estava sendo padrinho batizado. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, último bloco, a gente falou aqui hoje de epidermólise bolhosa, que é uma doença na pele, né? Que forma umas bolhas. É um estado inflamatório? Não, não é inflamatório. Não. É o roçar, o esbarrar na pele. Isso. Que faz é uma pele que tem um defeito, defeituosa, que ao mínimo é frágil, então a mínima atração ou trauma, ela responde com a formação de bolhas. E aí tem que ter vários cuidados com o bebê, né? Com certeza. Para ele não se machucar, não raspar, na hora de engolir. Então, do leite materno, certamente, fica... Ele pode ser amamentado, mas a boquinha tem que ser toda protegida, geralmente com vaselina, o seio da mãe protegido com vaselina, senão vai gerar bolha.
Difícil. Já existe mamadeiras e chupetas agora especiais. E quando ele cresce, ele tende a uma comida pastosa. Ele não corre o risco de ficar desnutrido? Por isso é que a dieta dessas crianças tem que ser hipercalórica e hiperproteica. Então a gente já tem, foi uma grande nutricionista inglesa, ela tem 2 manuais que você entra no site, consegue pegar esses manuais sobre a nutrição dessas crianças. Então, na verdade, tem que funcionar muito... Dela, você sabe? Eu tenho o site, eu posso, acho que até deixei aí com a Leda, a gente pode até depois veicular. O que eu acho é que a gente tinha que divulgar mesmo, era uma associação de pais, uma coisa que desse Brasil, um suporte para quem tiver o problema, buscar um apoio, né? Existe no Brasil, busca o apoio, busca informação, que a informação é que vai ser a moeda aí dessa história. Com certeza. E essa troca, né, é muito importante. É muito importante. Existe uma associação de pais de... Existe, no Rio existe em Brasília, já existe uma aqui na América Latina, Estados Unidos. O que a gente pode fazer é colocar se tiver um jeito de colocar uma maquineta, se não der para colocar, a gente pode colocar no site, né, do programa, e essas organizações de apoio aos pacientes os portadores de epidermólise bolhosa. Ok? A gente vai colocar no site do programa para ajudar. A gente deve lidar com a crítica, quer dizer, deve criticar o outro, se a gente precisar muito criticar o outro, com delicadeza, com cuidado, quando necessário. Pensando principalmente no positivo, é isso? Quando necessário, para mudar o comportamento de uma pessoa, a crítica pode ser usada, só com cuidado, lembrando que existem outros caminhos para mudar o comportamento além da crítica. E é sempre interessante... Só continuar o raciocínio. Fingindo que não fala nada. É sempre interessante a gente... antes de criticar, pensar se realmente aquela crítica é necessária ou se ela pode ser evitada. E não esquecer jamais de elogiar os comportamentos adequados e virtuosos, porque geralmente todo mundo só pensa em criticar e reclamar dos outros, mas elogiar, geralmente as pessoas nunca fazem isso, tomam o comportamento adequado como uma norma, e o comportamento adequado não é uma norma, muito pelo contrário, ele deve ser elogiado, ele é meritório e precisa ser observado. Queria que você fosse morar lá em casa. A peça, nós estamos em cartaz com o Jardim Secreto. Sim, Jardim Secreto. Uma peça linda, para crianças de 6... De 8 a 80. Não, um pouco, porque tem agradado as crianças e os adultos. Os pais choram. Os adultos ficam emocionados e as crianças estão com a atenção totalmente presa na peça. E ficam em silêncio, não fazem bagunça. A não ser quando a avó compra os netos para gritarem na hora certa. Eu dei cachê. Deu cachê para seus netos. Eles fazerem o quê? Deu cachê para... Tem uma hora que eu digo assim, eu estou vendo o Gregório correndo, eu estou maluca. Eu dei um cachê para eles gritarem, tá maluca, porque eles me chamam de vovó maluca às vezes. Então, eles adoraram. Muito divertida a peça, muito divertida. Eles adoraram e se deu um cachê? Eles adoraram, eu mandei no dia seguinte um envelopinho com Cristo Corcovado, tudo cachê dentro, serviços prestados ao teatro, agradecimentos Camila Amado, tudo direitinho. Eu não queria ir embora sem antes agradecer e trazer a presença de uma pessoa que eu amo muito, que é o Antônio Bujanra. Trazer o Antônio Bujanra aqui, porque o Antônio Bujanra, ele disse para mim, eu preciso de couro para Fedra. E eu virei para a Rafaela e disse, olha, o Bujanra está procurando um couro para Fedra, mas é couro. Aí ela falou assim, respirar teatro, mamãe. Mas Bujanra é meu mestre, né? É o mestre dela. É o meu mestre. Aí tudo bem, ela foi lá pro couro, passou uma semana, a Bujanra ligou para mim e disse, Camila, o que você fez comigo? Eu disse, por quê, Bu? Você me mandou uma velha atriz? Como é que eu vou botar essa velha atriz no couro?
Era você? Era ela, a mocinha. Aí ele pôs ela fazendo a Arícia, que contracenava, antagonista da Vera Rose. E a crítica foi lá em cima, tudo foi uma coisa incrível. E ele também é meu mestre, ele é mestre de nós todos. Então eu queria dar um beijão nele imenso, que eu adoro ele, e agradecer também e falar o João Fonseca, que é o irmão mais velho da Rafael. Meu irmão mais velho. Ela trabalha há mais de 20 anos com ele, não é? É com ele e com a Bujão. É com ele e com a Bujão, mas com ele ela está sempre na direção com ele, e é uma coisa assim, João é um querido. Um querido. Pronto. E estamos no CCBB, é isso? CCBB Teatro 2 até dia 13 de outubro. Tá certo. Nosso Hamilton de Holanda, que vai fazer quase Europa, França e Bahia, né? Porque 3 de setembro, aí, me perdi. 3 de setembro, Rio. 4 de setembro, Belo Horizonte. 8 de setembro, São Paulo. Esses shows são com o Stefano, o Omar e o Galeano. Aí 1º, 6 e 7 de setembro, 1º Ouro Preto, 6 Olinda e 7 em Curitiba. Tudo isso lançando... Com o Stefano. O Mundo de Pixinguinha. Pixinguinha. Muito bom, um bom roteiro também, né? Ouro Preto, Opa. Linda, gostei desse roteiro. BH, gostei muito. Então eu vou agradecer e vou entregar para você, tá? Obrigada a vocês por terem vindo, Obrigada. Super valeu. Obrigadíssimo, obrigada a vocês por estarem nos assistindo, boa tarde, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, ao som de Hamilton de Holanda.